Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo hoje, Vitor Figueiró. E aí, Vitor, tudo bem? E aí, Carlos, tudo bem? Uma honra estar de volta aí, fazia tempo que eu não aparecia. A honra é toda do CP e dos nossos ouvintes. O Vitor tá aqui porque eu e ele hoje, a convite da Espaço Z, hoje a gente tá gravando, né, na terça-feira, você tá ouvindo depois de terça-feira, obviamente. A gente foi assistir a cabine de Creed 3, terceiro capítulo na vida do pequeno Adonis, que depois a gente vai discutir que de pequeno ele não tem mais nada. Nada de pequeno. Creed 3, o filme estreia aí na quinta-feira, deve chegar numa carambada de salas de cinema de Porto Alegre. É a sequência da saga do Creed, que por sua vez é um spin-off? Um spin-off de rock? De Rock Balboa. Só que dessa vez não tem Rock Balboa. Também estará no nosso debate. Então, para debatermos logo sobre Rock Balboa, sobre Tessa Thompson e sobre músculos que a gente nem pensava que existiam no corpo humano, Matheus, suba a trilha e vamos lá. Bom, vamos embora. Como eu disse, Creed 3, como o próprio nome indica, é a terceira parte da história do Creed. Dessa vez é uma história de acerto com o passado. Ele, no começo do filme, ele já... Não é spoiler, né? Os primeiros 10 minutos não configura spoiler. Ele já abandonou a carreira, está perto do final da carreira, mas aparece uma pessoa do passado dele, que é o Jonathan Majors, eles eram colegas de rua, eles eram bros. Era meio uma relação irmão, assim, né? Eles eram bros. E o personagem do Jonathan Majors, né, o Damian Anderson, ele fica preso esse tempo todo, e ele é solto 18 agora. Anos, 18 anos. E aí agora no presente ele é solto. E ele quer recuperar o tempo perdido porque ele, na verdade, era um lutador, um boxeador melhor do que o Creed. E agora ele quer a chance aí de ser campeão do mundo. E aí o filme gira em torno disso. Tem outras tramas também, obviamente, a gente vai discutir aqui. Mas a trama principal é essa, assim, a da relação dele com o Damian e dele com o passado dele. E como isso se reflete em outras coisas. Antes que a gente entre em coisas mais específicas, e para não correr risco de spoilers, vamos de impressões gerais. Gostou do filme, não gostou? Esperava mais, esperava menos? Que nem a gente brincou no nosso C-Pop. A gente já adiantou o C-Pop o C-Pop demo é quando a gente está no carro voltando pro jornal. Depois do nosso pseudo-ensaio, aí, o que tu achou, Vitor? Não, eu até gostei mais depois que eu brinquei com vocês. Não, tô digerindo o filme. Eu gostei mais, como a gente falou, tem coisas desceu melhor, Tem coisas que incomodam, né? Especialmente algumas decisões e caminhos que ele toma, a gente deve abordar depois. Mas eu acho que com Michael B. Jordan na direção, é uma boa direção. O filme, ele não é cansativo, tu vai na levada dele, assim, e ele entrega, tu fica envolvido. As lutas de boxe, por ser um filme de boxe, também me agradaram. E especialmente porque ele é um filme solto, né? Ele não tem independência. Não precisa ter visto o Rock, não precisa ter visto o Creed 2, não precisa ter visto o Creed 3. Ele é um filme fechadinho, redondinho. Acho até que talvez, pela expectativa que se tinha também, o cara ficou um pouco frustrado, mas no geral eu gostei. Gostei sim, um bom entretenimento. Sim, um filme de boxe com homens sarados e luta e boas músicas, entregou. Muito sarados, né? Eles estão muito sarados. Não, eles estão muito grandes. Tanto o Michael B. Jordan, que não por acaso acabou de assinar com a Calvin Klein para fazer campanhas de cuecas, né? E quanto o Jonathan Majors. Não, é assim, a maneira como filma, parece que eles ficam maiores ainda. Não, cara, não sei o que os caras fazem pra chegar naqueles abdominais. É aquela coisa, né? Eles pegam um acompanhamento, o cara acorda, dorme com eles. Acorda e dorme fazendo abdominal. Isso aí não tem o que falar. E como
todo o filme chega um momento que vai ter o clipe do treino, né? Sim. Que é aqueles 5 minutos deles treinando. Qualquer filme de esporte, né? Ou então também tem filme de casal de mudança, assim. O casal vai se mudar e aí vai para um apartamento novo e aí toca a trilha e eles começam a pintar. Sim. E sempre tem uma hora que um passa um pouquinho de tinta na cara do outro e eles dão risadas e a música querida sobe. Aqui não é música querida, é música de treino. Vamos lá, deixa eu tomar minha posição de chato queremos tua opinião do podcast. Bom, eu acho assim, para início de conversa, uma máxima que é expectativa é uma merda, né? Quando a gente vai esperando muito, geralmente é mais difícil alcançar, e quando às vezes tu vai esperando nada, qualquer coisa que vier é lucro. As notas desse filme, pelo que a gente tinha visto antes ali, elas estavam bem altas, assim. No Metacritic, desculpa. No Rotten Tomatoes estava, não sei se 81, 91 de aprovação da crítica. Sim. Aí eu pensei, opa, porque assim, eu acho o 2 muito bom, mas eu acho o 1 um filme sensacional, assim. O Creed 1 pra mim é... É que o 1 não tem aquela nostalgia também da volta. Também, tem o lance do rock e tudo mais. Mas ainda assim, como filme ele funciona, sim, acho que o Ryan Coogler é um baita diretor. Tem uma das lutas naquele primeiro filme que eles filmam meio que um plano sequência dentro do ringue, né? É impressionante como é que ele consegue te levar pra dentro da luta, né? Muito boa. Apesar que eu acho que nesse filme tem boas lutas e outras não tanto. Mas acho que o não tanto, daqui a pouco, vem de algumas inspirações do Michael B. Jordan. Eu estava lendo algumas entrevistas dele antes aqui. E eu já tinha visto isso na internet e agora tinha me tocado e fui atrás. E aí faz sentido, assim, tem um golpe principal que faz mais sentido. Ele diz que a inspiração para ele fazer o filme da história, mais do que qualquer coisa da saga do rock, é dos animes. Ele cita Naruto como inspiração. E tem um golpe, eu não vou saber, o Matheus que está aqui sabe mais que a gente de anime, que tem um golpe que, na verdade, os dois, um acerta o outro ao mesmo tempo. Assim. Sim. Diz que é uma cena clássica em algum desses animes e tal. Não sei se é Naruto ou alguma coisa assim. Mas que ele fala dessa relação dos dois, que eram meio que irmãos, aí a vida acaba separando. Sim. E aí depois tem esse acerto de contas. Não é acerto de contas, né? Não é acerto de contas um com o outro. É acerto de contas deles com o passado. Cada um com o seu passado. O que eu acho, assim, eu fiquei um pouco... Não sei se decepcionado é um termo forte demais. Mas para qualquer filme que vai ganhar uma sequência, ou mesmo uma série que vai ter uma temporada nova e a anterior é muito boa, eu sempre fico receoso do tipo assim, putz, cara, será que os caras vão conseguir acertar de novo? Entendi. Eu tenho um pouco isso, por exemplo, agora na metade de março começa a terceira temporada do Ted Lasso. Eu sou muito fã de Ted Lasso. E Ted Lasso, a primeira temporada é muito boa e a segunda é, assim, uma das coisas mais perfeitas já feitas na história da televisão. E aí eu fico, putz, será que os caras vão conseguir acertar de novo, assim? E o Creed 1 e o Creed 2, pra mim, ainda que o Creed 2 não tenha sido tão bom, eu considero ele um ótimo filme igual. E aí eu pensava assim, cara, será que eles vão ter uma boa história pra desenvolver um Creed 3? Ou deu aqui? Porque como a gente falava na vinda pra cá, né? O arco, por exemplo, do Stallone, do Rock, ele meio que se encerrou naqueles dois filmes. Né? Não tinha por que ele voltar. Não tinha por que ele voltar. Depois a gente discute aqui se ele precisava ser tão ignorado também. Mas enfim. Mas era um arco que estava fechado. O do Creed tinha espaço para ir para outros lugares. E o meu receio é esse, assim, que barra eles podem forçar para ter essa história? E não. Eu acho que eles conseguiram uma boa história. Sim. Tipo, tem uma história ali para ser explorada. Sim, e o meu descontentamento é justamente esse, assim. Eu tenho a impressão que o cavalo passou encilhado, assim, cara. Eles de fazer um puta filme. Exatamente. Eles tinham potencial para fazer uma coisa melhor e eu acho que
que ficou mais na tentativa do que no erro, assim. Não sei se é porque era o primeiro filme do Michael B. Jordan como diretor, se é uma questão mais de roteiro. Acho que o roteiro tem algumas... Acho que a história, em vários pontos, ela é muito previsível. E apressada, né? Apressada e previsível, assim. Mais tarde, na parte dos spoilers, a gente fala mais sem preocupação sobre isso. Mas tem partes que acontece alguma coisa em cena que tu sabe que ela não tá solta, que tu sabe que é pra, em tese, te passar despercebido, sim, mas que tu sabe que isso aqui só tá ali porque lá adiante vai acontecer, sim, tal coisa. E dito e feito, acontece. Ah, esse cara só apareceu porque lá na frente vai mostrar que... É exatamente isso que acontece. Mas pra mim o que mais pegou assim, são duas coisas. Primeiro, o desenvolvimento do vilão, que é o Jonathan Majors, que aí eu não consigo não relacionar com outro filme do Michael B. Jordan, também dirigido pelo Ryan Coogler. Também não, né? Porque o Ryan Coogler dirigiu os 2 primeiros e agora nesse ele só produz também, né? Que é o Pantera Negra. Por que eu falo do Pantera Negra aqui? Porque o vilão do Pantera Negra, o Killmonger, que era vivido pelo Michael B. Jordan, não por acaso ele foi considerado um dos melhores vilões do MCU e acho que é um dos motivos do filme ser tão bom. É porque talvez seja o vilão que tu mais entende as motivações dele. Assim. Sim. Tu não acha que o Killmonger... Tu pode discutir os métodos dele. Mas ele tem boas motivações. Mas a motivação dele tá certa no Pantera Negra. E o antagonista aqui do filme, não vamos nem colocar... Eu acho que ele poderia ser o antagonista do filme. Ele não precisava ser vilão. A história do Damien no Creed 3, eu acho que ela já teria elementos suficientes do cara que ficou acumulando raiva 18 anos, enquanto o cara viveu a vida que era para ser dele. Mas ele era um ótimo boxeador. Ele não precisa lá pelas tantas usar golpe baixo para mostrar que ele é um ótimo boxeador, sabe? Acho que o filme dá uma forçada assim na vilania do cara, que acho que aí tira um pouco da humanidade dele e aí acaba deixando o filme que poderia ser uma área mais cinzenta, assim, como é o Pantera Negra, ficou ficou maniqueísta, assim. Tem o cara bom e tem o cara mau. Sim. Nesse sentido, eu acho que o personagem... Não é que ele é mal desenvolvido. Eu acho um desperdício não ter aproveitado melhor essa ideia. E acho que também tem a questão da pressa, né? Eu acho até que esse desenvolvimento dele entra na pressa, porque conforme o filme toma um pouco, especialmente no começo, um cuidado pra gente não tomar lado, né? Sim. Da maneira como eles vão revisitando o passado... como ele é construído, daqui a pouco é o que tu falou. É uma vilania pela vilania, sabe? E acaba realmente... Aí tu vê, não, esse cara é o vilão... Tu não consegue... Em nenhum momento tu entende... Não é que tu não entende as motivações dele. Tu não compra a briga dele em nenhum momento, como tu, às vezes, tu comprava do Killmonger, tu pensava assim... Cara, eu entendo, tu tá certo, só não faz isso, assim. Esse cara não, esse cara, tipo, não sei. Que mais que eu acho que dá pra falar antes da gente ir pros spoilers? Acho que tá todo mundo bem, assim, de acordo com o papel. Que nem a gente falou, todo são mundo bons atores, né? Eu já falei pra vocês e... Pra vocês que eu digo, eu tava falando pro Chico e pro Vitinho aqui na saída do filme. Eu confesso que eu tenho um problema que se chama Tessa Thompson, porque... Eu sou completamente hipnotizado por essa mulher, que quando ela entra em cena eu não consigo prestar atenção em mais nada do que acontece. Pra mim é deuses no céu e Tessa Thompson na terra, cara. Que mulher perfeita, cara. Não, o elenco... E ela é muito cool, cara. Sim, ela é legal. Eu não consigo me imaginar numa mesa de... Bom, não consigo me imaginar numa mesa de bar com nenhuma estrela, mas enfim. Digamos que forçando muito a barra e tal. Eu não consigo. Parece que ela tá num outro nível de coolness, assim, cara. Sou completamente apaixonado por Tessa Thompson. Uma coisa... Mas não só ela tá bem, acho que os outros dois também. Sim, todo mundo tá bem. Todo mundo bem.
Não, só que a gente comentou também, e eu acho que vale falar, que é o negócio do boxe, né? Ah, sim. Por ser um bom filme de boxe, a maneira como eles tratam é muito interessante, o cuidado que eles têm de mostrar as motivações, a verdadeira arte do boxe. E o Carlos percebeu vários easter eggs. Tem o... Que não se configura como spoiler. Não. Tá longe de ser. São duas lutas que eles falam, né? A primeira, quer dizer, duas lutas. Tem uma hora que eles citam ali, porque o Creed lá pelas tantas, ele larga o boxe, né? Como a gente falou no começo. E aí ele vira meio que... Não é empresário? É, empresário, né? Ele gerencia as lutas ali e tal. E aí lá pelas tantas, o personagem do Damien chega e diz assim, ele tá virado no Don King, né? Tipo assim, eles não estão preocupados em citar quem é o Don King, né? Mas assim, quem entende um pouquinho de boxe, sabe a história do boxe, sabe que o Don King era um empresário famoso e tal, com o cabelo que parecia aqueles bonequinhos, aquelas coisinhas, uns bonequinhos que ia na ponta da caneta, lembra? Que bota os cabelinhos pra cima, assim. Tanto que a Tessa Thompson diz, tirando a parte do cabelo, né? E no começo do filme também, onde o Creed e o Damien estão conversando, ainda jovens e tal, e o Creed dá pro Damien o que era um ingresso original, porque o pai dele, né, para quem não lembra aí, que era o Apollo deu para ele um ingresso do Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle é talvez a luta mais histórica do boxe, que é aquela luta do Muhammad Ali com o George Foreman, que é uma luta que o Ali vinha de anos na cadeia, e ele já tinha sido campeão, e aí ele não perdeu o título porque ele não quis ir para a guerra do Vietnã e tal, e aí ele voltou anos depois, o Foreman era o campeão, e essa luta foi realizada no Zaire. Também por isso eles falam, né? Eu queria lutar na África legal e tal. Você ter lutado. Isso. Então tem toda essa preocupação assim, com o boxe como uma questão histórica, assim. Trata com respeito, assim. Acho que vamos entrar na parte dos spoilers, né? Vamos tocar o nosso aviso de spoilers, daí a gente entra em algumas partes mais específicas e sem medo de estragar a experiência da galera aí. Bom, vamos começar. Vamos por partes aqui. Primeiro, a gente já tinha dito um pouco isso antes, mas vamos lá. O Rock está completamente esquecido. Sim. Sequer citado. Não tem nem referência. Tirando a música, que daí não é nem... a música é aquela... Toca de leve, assim. Em alguns pontos. Mas assim, o personagem nada, né? Não, e qualquer referência aos feitos anteriores dos filmes, né? Por exemplo, quando o Creed é anunciado, não fala, foi filho apadrinhado pelo Rock. Nada. Não tem. O que é estranho, porque o Rock era o grande mentor dele. Sim. Tipo, o Rock meio que fez o Creed, né? E é estranho o Rock não tá na última luta da carreira dele, né? Também, né? Pô, uma luta histórica dessas, na África e tudo mais, e aí o cara não tá lá. Assim como também, se tu parar pra pensar, na hora eu até não tinha parado pra pensar tanto assim. Eu até entendo essa história de depois da luta os caras que são antagonistas viram amigos e tal. Mas, cara, ele e o Drago, filho do Drago, né? Eles se odiavam no filme anterior. Se odiavam. E agora é tipo assim, e aí, irmão, de boa, vamos fazer máximo respeito. Vamos fazer um sparring aqui, cara. Não sei, umas relações meio... a ausência do Rock, eu acho que nem como fanservice mesmo, mas pra ampliar a história, sabe? Eu não digo que seja um erro de continuidade, é uma escolha. É uma escolha, é uma decisão dele, né? E assim, passa pelo Stallone. O Stallone deu entrevistas dizendo que ele... Primeiro que ele se mostra bastante magoado. Assim, o Stallone é um cara que ele não tem os direitos do Rock, por incrível que pareça. Assim, nada pertence a ele.
Então ele não ganha pelo contrato em si, pelo filme e tal, mas não tem os direitos de revenda nem nada. Então ele não tem o direito de decidir para que lado vai a franquia. E ele não queria que esse filme fosse feito, segundo ele, porque ele não vê problema nos heróis dele apanhar bastante, desde que eles não vão para... Como é que eu vou traduzir? Ele fala em dark space, assim. Uma área mais sombria da vida, assim, cara. O que eu não entendo lá, pelo não filme faz muito sentido, assim, porque seria essa área sombria seria o acerto de contas com o passado. Eu não vejo ali tanto problema, assim, cara. Não. Sabe? Se fosse, digamos, o Creed treinar o Damian e aceitar assim, a luta suja, digamos. Mas assim, a loucubração total. Aliás, isso agora que tu falou, né? Eu me lembrei de outra coisa. No começo do filme, tem uma menção bem rápida essa questão das apostas, né? Tem. Que o técnico até olha, assim... Que é o Duke. Que é o Duke, né? Que é o técnico, né? Que é o cara que também tá no The Wire. Já pega o nome do autor aqui. E ele dá uma olhada estranha, assim, sim, né? Tipo... Quando o Baby Creed bota dinheiro na aposta. Sim. E eu fiquei, pelo menos por um tempo ali, esperando assim, tá, o que vai dar nisso, né? E depois eu meio que me esqueci e só agora eu lembrei que aquilo ali não deu em nada, cara. Todo mundo se esqueceu. Tipo, eu acho que inclusive os roteiristas se esqueceram daquela cena porque ela foi jogada à toa ali, cara. Não fiz nenhuma relação com o restante. Não tem mais nada, assim, porque eu pensei que pudesse mostrar assim, como o cara é vilão, assim, ele tá... envolvido com compra de resultados e tal. O Duke, o ator é o Wood Harris. Como ele está envolvido com outras coisas por trás, assim. E não, o mesmo lance dele. O Creed abre lá a sacola de treinos e tem uma arma. Dá a entender que ele podia estar envolvido com o crime, mas ao mesmo tempo o motivo que levou ele para ir para cadeia, ele não deu tiro nenhum. Essa arma nunca é disparada no filme inteiro. Então tem algumas coisas, eu acho que elas ficam meio soltas. Para além do Stallone, um negócio que a gente estava falando bastante da pressa, né? Sim. Nunca foi tão fácil disputar um campeonato mundial, né, Vitor? Isso é engraçado, porque o Creed, ele tá como agente de luta, dá pra falar assim, né? Ele casa uma luta que vai valer milhões, aí tem um pupilo dele, um mexicano lá, Félix, contra o Drago. E a luta é... O Félix tem uma mãe, tu até vê a relação da mãe e tudo, ele pede conselho pra mãe, e aí, de repente, o Drago sofre um ataque muito rápido, que tu sabe quem é que mandou aquele ataque na hora, né? E fica vago, e o amigo dele, o Damon, que nunca lutou, que era o título amador lá, ele vai e já pleiteia o título. E leva. É tipo assim, olha, nunca lutei profissionalmente na vida. Imagina o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5 do ranking, que estavam só esperando ali para lutar. Vira um cara que nunca lutou na vida, mais velho que todos eles, ganhar a chance de lutar pela unificação dos cinturões, cara. Isso não faz nenhum sentido. Cara. Essa é a coisa que tem que... É o desprendimento total, né? E aí na hora da luta é engraçado, porque a hora da entrada da luta é um dos momentos mais importantes, né? E aí entra o Félix, cara, é muito boa a entrada dele, o cara de caveira, aquelas coisas, toda a cultura mexicana e tal, é muito legal essa cena. E logo em seguida entra o personagem do Meyers, sozinho, tipo, é o cara, ele é total underdog, assim, ele é o cara subestimado, solitário e não tem nada, é ele por ele, assim. O técnico, ele baixou na esquina, assim, porque o técnico da academia... é apresentado. O técnico da academia, inclusive, treina o outro cara, né? Porque eles são da mesma academia. O Sparring luta pelo título mundial. E aí ele ganha a luta, que é meio óbvio que ele vai ganhar a luta.
Daí entra a parte dos golpes sujos. Isso, é. É aí que tá, é aí que começa a parte de vilania dele, que eu acho que não precisava. Se ele era um cara tão bom, ele não precisava ter golpe baixo pra ganhar. Mas enfim, aí ele ganha, é campeão, e esse cara que é solitário, aproximadamente uns 40 minutos depois da luta, tá dando uma festa na praia. Uma festa total. Pra umas 50 pessoas com seguranças armadas, cara. Aí entra um pouco a pressa, que é o que a gente... Haja pressa dos roteiristas, né? Sim, e termina a luta, o mexicano fica mal e mal, vai pro hospital. Tá morto. Fica naquela... Será que o cara vai morrer? Vai morrer? De novo, até pelo roteiro do Creed e tal, né? Que perdeu o pai no ringue. Será que ele mandou o cara lutar e vai... Isso aí fica meio que... tá no hospital, beleza. E não se cita mais o cara. Lá no final ele aparece. A luta parece tá vivo, graças a Deus. Aparentemente o cara tá vivo. E o que eu falei da previsibilidade ali dos dois lances que eu acho bem previsíveis, é assim, tem uma cena que a mãe dele, a mãe do Creed, diz assim, não te preocupa que eu não vou ter outro derrame. Na hora, tu pensa assim, ela vai ter um derrame e vai morrer nesse filme. Sim. Que é exatamente o que acontece. E a hora que entra alguém no show lá da personagem da Tessa Thompson, da Bianca, né? Que agora ela não canta mais, ela só produz, né? Mas enfim, ela tá dando uma festa lá na gravadora e estão os outros lutadores, e aí o Drago é atacado, né? Toma uma porrada na mão lá e quebra a mão, que é o que vai inviabilizar a luta dele. E aí fica aparecendo na TV a foto do cara que foi preso quebrando a mão dele. Na hora tu pensa assim, cara, foi o personagem do Damien que mandou, assim. E aí demora uns 20 minutos pra tu descobrir que, puxa, que surpresa, foi o personagem do Damien que mandou. Então assim, acho que o filme não... Ele não consegue te surpreender em nenhum momento. Ele avança... Eu gosto muito do começo, os primeiros contatos do... Daí, que nem a gente elogiou o ator do Damien, que é realmente, ele sai da cadeia como um cara que ficou 18 anos e que tá, meu Deus, por onde eu vou começar? Ele tá com muita raiva, ele transparece isso em tela, sabe? Tu olha pra ele. O Michael B. Jordan sempre, nesse começo, fechando muito a câmera no rosto deles. Então, tu sente aquela tensão, assim, e ele é meio que uma bomba relógio, assim. Tipo, tu falou bastante daquela cena do restaurante dos dois, sim, né? Isso. A qualquer momento, tanto é que depois ele vai e... Agora eu não me... ele não gosta de alguma coisa na academia, lembra? E aí no quarto ele explode, começa a treinar sozinho. Quando ele luta com... Ele derruba o sparring, né? E aí os caras mandam ele embora. Sim. Tem outra que tu falou, né? Outra incoerência do filme. Sim, depois da luta dessa luta aí do mexicano, né? O treinador diz que não é pro Creed aparecer mais na academia, só que ele é o dono da academia. Não vai mais na academia. Bom, se eu não quiser, se eu quiser, eu acabo com essa academia. Se eu quiser, eu te demito dessa academia. Isso ficou um pouco mal resolvido, até porque, tipo, querendo ou não, o outro lutador ganhou no braço, né? Teve um golpe sujo aqui, outro ali, mas ninguém entrou... Sim. Isso é um negócio que nos outros filmes não tinha, né? Não é que não tinha o golpe baixo, mas o golpe baixo era punido. A luta do Drago do filho do Drago, né? Quando a gente tá falando aqui, Drago é o filho do Drago. É o Draguinho. O Draguinho. Quando o Draguinho dá uma porrada no Creed caído no filme 2, que ele tá com a mão apoiada, que é a luta que ele ia perder, né? Sim. Ele é desclassificado. Isso é uma boa decisão. Ele é desclassificado. Perde, mas não perde. Isso, foi a saída para ter uma revanche sem ter uma derrota, né? Só que ali é uma arbitragem que dentro do que... Porque assim, luta de boxe em filme é outra coisa, não é boxe. Não é boxe. Cada soco é um trem. Exatamente, e ninguém aguenta tanto soco. Ou assim, 2 socos daqueles ali, o juiz interrompe a luta. Não existe aquelas coisas que tem. Mas tudo bem, aí é filme, faz parte. Exato. O que já me dá um gancho aqui pra gente discutir mais as lutas. Eu sei que tu gostou bastante. Eu gostei. Eu tenho algumas... Uma das coisas que me fez gostar do filme, a outra depois eu cito, mas é a maneira como as lutas são... Que eu até fiz o destaque da luta final ser parelha. Que não tem aquela coisa do... ele vem, ele é mais velho. Isso também que...
O Michael B. Jordan considerado um dos melhores, o Creed um dos melhores da história, aí o outro vem, chega, tá invicto, aí tem uma luta e é favorito, assim. Aí, mas a luta é parelha, ninguém apanha muito, sabe? Eu não sei, aí posso estar viajando, tá? Mas como eles citam o Rumble in the Jungle, eu não sei se aí não tem alguma relação. Porque no Rumble in the Jungle, essa luta clássica do Foreman com o Ali tinha parado um tempo de lutar. E ele lutava contra o Foreman. E o Foreman era considerado o favorito. Tipo, hoje é um negócio impensável. Tu botar numa luta o Muhammad Ali e ele não era o favorito. Sim. Mas o Foreman, na época, era o favorito. E o Ali ganha no final, assim. E é um pouco a tática... Eu não lembro se é o que o... Eu acho que é o que o Duke fala pro Creed. Que foi a tática do Ali naquela luta. Porque o soco do Foreman não é um tijolo, são 2 tijolos. E a tática do Ali naquela luta era assim: vamos cansar o George Foreman. Porque ele é forte, mas ele não vai aguentar tanto. E aquela luta foi isso. O Ali tomando porrada por, sei lá, 10 rounds... Até que quando o cara tá cansado, ele dá uma bem dada e acabou a luta. E o técnico fala isso, assim, vamos cansar ele primeiro. Sim, logo depois dos primeiros rounds, parelhos ali. Então eu não sei se essa relação de favoritismo pode ser. Não é uma homenagem velada. Como ele se... Eu acharia que a viagem total da minha cabeça é isso, e pode ser. Mas como eles citam o Rumble in the Jungle, que é exatamente essa luta... Eu não sei se não é... Acho que faz sentido. Pode ser uma homenagem velada. Mas continua, tu tava falando da... Não, e bom, eu sei que tu gostou bem da primeira luta, né? A primeira luta do filme eu achei melhor até que a última. A última... Mas depois que eu li essa entrevista dos animes, eu desgostei menos dela, assim. Porque eu acho que tem um propósito. Sim. Tipo, a inspiração... Pra mim, aquilo é menos boxe. Assim, ela é menos tensa. Ela é mais plástica. Eu acho legal aquela decisão de lá pelas tantas parecer que o estádio vazio. sumiu. Eu acho que ela serve bem a narrativa do filme, né? Tipo, é eles que estão se resolvendo. Exatamente. E eles se olham jovens, né? Sim. Tipo, aquilo ali eu achei E um silêncio, que nem até o Chico que assistiu com a gente, ele disse, não, baixou o som, daí fica só... O que eu achei só é que era muito coreografado. Mas... Parecia filme de arte marcial, assim, sabe? Sim, tu sabe exatamente onde o cara vai dar, e aí tu defende, o outro cara defende, outro cara... Aquelas esquivas, elas são muito imaginárias. Não. Mas aí acho que faz parte. Franquia, né? Eu acho que isso aí, pra mim, é o que menos incomoda, assim. Pra mim, o que mais pegou no filme é o desperdício do vilão. As decisões que não caminharam. E essas coisas mais apressadas, assim. Mas, assim, longe de achar o filme ruim, assim. O meu problema era a expectativa. Uma das coisas que me fizeram gostar é como... E os filmes de boxe, do Rock, é aquela coisa, né? Que até o grande discurso do filme é da Tessa Thompson. Que é aquele discurso assim que o Rock já recebeu do Mickey, o Creed já recebeu do Rock, é que ele tá antes de ir pra luta final e começar o treinamento definitivo. Isso é um clássico dos filmes, tem o discurso. E é dela. E eu acho que esse filme tem um aspecto que se relaciona com a vida do mundo, que é da síndrome do impostor, que em um determinado momento o Creed mesmo se questiona, e aí ele tem essa conversa com a Tessa, se ele merecia estar vivendo aquela vida, né? Sim. E isso, a maneira como isso se encerrou e se fechou, de que não, ele não fez nada por ti, e a maneira como eles conseguem se solucionar, isso foi o que me fez assim gostar do filme, achar essa ideia que ele tem, sabe? Tipo, num determinado momento o cara é campeão, aí surge um problema no passado e ele começa a se questionar se ele merecia estar vivendo o que ele está vivendo, mesmo que ele já tenha feito tudo para conquistar, e ele realmente se questiona. Daí vem o discurso da Tessa e a coisa se desenrola. A gente falou pouco da filha, né? Pois é um personagem que cresceu bem mais em relação aos outros filmes, tanto em tempo de tela quanto em idade ali. Ela já é uma... Sim, ela é uma... Já é uma guriazinha ali, sei lá, de... Uns 6? Acho que mais. 8. Não sei, eu sou péssimo pra tentar chutar a idade de criança. Eu daria entre 6 e 10.
O nome dela é... Amara. Amara no filme, e a atriz é a... E a questão dela... A questão dela ser deficiente auditiva também, né? Assim como a Bianca, né? Sim. Que tem toda essa parada de que ela não... Ela fala ali, né? Que ela deixou de cantar porque ela deixou de se apresentar porque ela tava com problema de audição nos shows, e se ela continuasse aquilo ali... Sim. Ela tem o arco dela, né? Que é parecido com o do Damien. Sim. É aquela pessoa que precisa que é até onde eles encontram similaridade. Por isso que o que tu falou, e é verdade, a vilania dele, que nem aquela fala dele, eu vim pra pegar tudo, fica absolutamente gratuita, sendo que ele tem fundamento pra eu acho que um dos melhores diálogos do filme é ele com ela ali na festa. Sim. Em que ele pega e diz... que ela passou a ser produtora, né? Mostra ela criando uma música e depois tem outra cantora lá cantando a música. E aí ele diz assim, como é que é ver alguém cantando a sua música? E tu vê que ele tá perguntando e ao mesmo tempo ele tá dizendo pra ela que, tipo... Sim. Eu sei como é que é porque o Creed lutando, na verdade... Sim. É a minha música, né? Era pra ser eu aqui. Mas também, eu gostei da história que eles criam ali com a menininha que quer ser boxeadora. Que quer ser boxeadora não, ainda é muito cedo, mas que tá resolvendo as coisas na porrada no colégio. Mas eu também achei estranho uma parte ali que o Creed e ela... A personagem da Tessa Thompson não quer que a criança... toma esse caminho assim mais violento, e aí o Creed diz pra ela que não, isso é legal no filme, tem várias coisas ali, é só na linguagem de sinais. Sim, né? Isso é muito legal. E aí eles combinam que não, então tá, isso é nosso segredo e tal. Só que aí no final do filme eles estão todos os três no ringue lutando, e a Tessa Thompson tá felizona, tipo assim, é a nossa nova campeã. Tipo, menina de primeiro ouro. Que acabou o segredo, segundo que... Não sei se o Creed 6 vai ser a Mara. É o... Creed 4, na verdade, né? Mas assim, vamos pra encerrar aqui, antes da gente ir pras dicas. Eu me decepcionei um pouco, mas acho que a culpa é menos do filme e mais da minha expectativa. Eu acho que o saldo ainda é mais positivo que negativo. Pela maneira como eu me relacionei com ele, assim. Até, por exemplo... Veio alguns momentos, algumas cenas me lembraram o Rock 3, que é aquele cara que, tipo o Clubber Lang, que até a gente comentou, né, que faltou construir o Damien como esse campeão, mas esse aspecto da síndrome do impostor, da Tessa Thompson ter esse protagonismo de levantar a poeira e como termina eles dois resolvendo os problemas, o passado no presente, que até tem a cena do treino que eles estão se olhando no espelho, né? Então, pra mim, o saldo é positivo, é bem positivo. Só pra não deixar passar, eu tava tentando buscar aqui, conseguir confirmar. A menina que faz a Amara, já falei, né? Mila Davis Kent, ela é deficiente auditiva de verdade, assim. Então ela... Eu já tinha imaginado, assim, pelo filme, mas enfim, podia ser só interpretação, mas não, ela... Que eu acho legal, porque a mesma coisa que aconteceu no Coda o ano passado, que era agora não vou me lembrar o nome do ator, que até ganhou o prêmio de ator coadjuvante, ele estava elogiando que, tipo, tem bons atores deficientes auditivos, né? Não precisa botar alguém pra fingir que se tem boa gente, se tem gente boa pra fazer esse tipo de papel, pra fazer qualquer papel, né? Enfim, também não vou dizer que não gosto do filme, porque se tu olhar o tamanho do Michael B. Jordan e do Jonathan Majors, quem tem coragem de dizer não pra um filme desses caras? Mas enfim, vamos lá então. Recomendamos. Vai no cinema com um som bom, né? Som é uma coisa que faz diferença em filme de porradaria. E até porque esse ainda tem esse aspecto de tem cenas que não tem as silêncio, falas, o silêncio é tão importante quanto. Aquela cena que eles batem a xicarazinha, isso me chamou muita atenção, porque o Michael B. Jordan tá falando com a Amara, aí fica aquele silêncio. Fantasiado de jacaré. Fantasiado de jacaré. É um momento, sweet moments. Vamos lá, então. Dicas da semana.
Bom, vamos então para as dicas da semana. Vai lá, Vitor. A minha dica da semana, por mais incoerente que seja, depois de falar de um filme, elogiar um filme de porradaria, é o livro Vamos Comprar um Poeta, do Alfonso Cruz. É um livro curtinho. Eu li ele rapidinho, tem umas 70 páginas e, em resumo, é um livro em que as coisas são... Tudo tem preço, tudo tem valor, e aí uma família compra um poeta e vai se descobrindo como a cultura e a maneira como aquele poeta ali da vida vai ensinando a família a apreciar poucas coisas, assim. Então é um livro interessante para uma reflexão rápida, mas muito pertinente. Vamos Comprar um Poeta. Certo. Deixa eu dar algumas dicas. Primeiro, uma dica que não tem nada a ver com o filme. Não, deixa eu fazer o contrário. Deixa eu começar dando dicas que tem a ver com o filme, que eu vou indicar 2 filmes que tem a ver com boxe. Para além do Rock e do Toro Indomável, tá? Que são clássicos e essas alturas do campeonato. Se você, nosso querido ouvinte, ainda não viu, vá vê-los. O primeiro é um documentário que até um tempo atrás estava nos serviços de streaming. Agora eu vi aqui que ele está só para alugar, tanto na Apple quanto no Google Play, que chama Encarando Ali, que é um documentário feito só com os adversários do Muhammad Ali. Eles entrevistam vários dos adversários para tentar construir aí como é que era encarar o Ali. E a personalidade dele, assim, é um documentário sensacional. Também poderia indicar agora, me lembrei que o Quando Éramos Reis, né, que é o documentário sobre a luta que a gente falou antes aqui, o Rumble in the Jungle, que chegou a ganhar o Oscar de documentário. Tem um momento em especial no Encarando Ali que eu acho muito bom, que é quando ele fala justamente com o George Foreman. Quem não viu essa luta clássica do Zaire, só botar no YouTube aí que tem. E o momento do soco que define a luta é muito emblemático. E é legal ver o George Foreman falando isso. Que o Foreman diz que assim, o Ali é o maior de todos, e o que torna ele o maior de todos não é nenhum soco que ele deu, é um soco que ele não deu, que é justamente no Foreman. O que acontece? O Ali dá o golpe e aí o Foreman tá caindo. E é visível que ele vai cair. Uhum. Qualquer outro boxeador daria uma segunda. Pá de cal. Daria uma segunda. E não seria ilegal ali. Não é ilegal. E é muito curioso ver que o Ali puxa a mão para trás. Ele puxa para dar. E quando ele vai dar, ele percebe que o cara vai cair. E aí ele recolhe. Tipo, aí tu vê a diferença do campeão para outros caras. O Damon teria dado um joelhaço. O Damon teria dado um joelhaço. E também tem o próprio filme Ali, né? Que é com o Will Smith. Esse aí tá no stream ainda, tá na HBO, tá no Globoplay e tá na MGM. Ele é um filme do Michael Mann, né? Eu sou bem fã do Michael Mann, então sempre recomendo os filmes dele. E aí, nada a ver com o boxe, aí uma série que ainda não acabou, mas já ganhou meu coraçãozinho. Uma série que tá na Apple TV, chama Falando a Real, Shrinking em inglês, que é com o nosso querido Marshall do How I Met Your Mother e com o Harrison Ford. Por incrível que pareça, o Harrison Ford fazendo um papel engraçado e bem. É uma série de um psicólogo, psiquiatra, que passa por um processo de luto, que ele perdeu a esposa e ele tá tentando, meio a la louca, assim, ele tenta métodos diferentes com os pacientes deles, que é simplesmente dar real, cara. Então, tem uma mulher lá que tá num relacionamento abusivo com o marido e diz assim, se tu não se separar desse teu marido que ele não tem jeito, cara, eu não vou mais trabalhar contigo. Claro que isso na vida real nunca aconteceria. Mas assim, os 2 primeiros episódios são meio bobinhos e tal, depois a coisa engrena e vai muito além disso, assim. Não por acaso a série tem alguns dos mesmos escritores e produtores do Ted Lasso. Né? Então, das melhores já vira suspeito aqui para falar, mas só para dizer que é aquela coisa assim, tem várias camadas assim, tu acha que é uma coisa só e tu vai descobrindo que tem bem mais coisa aí. Falando a Real tá na Apple TV Plus.
Então tá, acho que era isso. Maravilha. A gente agradece a edição do Matheus Santos e a presença de Vitor Figueiró. Sempre que chamarem... Os microfones estão abertos. Sempre que chamarem, seja o filme que for, estamos aí. Agradecemos aí ao Vitinho. Até mais, até semana que vem. Um abraço. Tchau. Valeu, abraço.